Opa, tudo bem? Aqui é o Gabriel Gonçalves. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante. Dinheiro, grana, money, bilhete, sabe, né? O dinheiro é um dos assuntos que mais chama a nossa atenção, porque afinal todos nós pensamos todos os dias, de alguma forma, em dinheiro. E esse assunto, embora pareça ser um assunto interessante, não sempre é comentado no mundo religioso, porque às vezes achamos que o dinheiro não é um assunto muito espiritual. Porém, o dinheiro sim é um assunto altamente espiritual, tanto é que Jesus falou muitas vezes e muito sobre o dinheiro. Então, nesse momento, eu quero passar algumas dicas rápidas para você, com base bíblica, em como nós podemos lidar com o dinheiro e o que fazer quando nós temos um desejo muito grande de poder ter bastante dinheiro. Bem, um dos ensinamentos mais interessantes que Jesus fez sobre o dinheiro foi falar sobre o lado sombrio do dinheiro. Sabem que o dinheiro tem duas faces. Primeiro, a face escura ou a face sombria do dinheiro e a face luminosa do dinheiro. Ou seja, a parte positiva e a parte negativa. E acho muito interessante que a Bíblia faça essa diferença, porque não existe apenas uma resposta fácil. Sim, dinheiro é bom. Ou não, dinheiro não é bom, temos que nos desfazer do dinheiro. Não, a Bíblia não dá uma resposta simples assim. Mas ela mostra o lado sombrio e o lado luminoso, de tal forma que você tenha ferramentas e argumentos suficientes para poder aprender a lidar com alguma coisa. E essa coisa é o dinheiro. E falando em coisa, o primeiro argumento que quero destacar, que Jesus falou, ele se referiu ao dinheiro como uma potestade, como tendo vida própria. Ele falou que o dinheiro é o mamon. Ele falou para ter cuidado para não servir a mamon, ou as riquezas. Mamon é uma palavra em hebraico que significa riqueza. E ele deu nome ao dinheiro, ou seja, conferiu a ele uma altura, uma posição de ser uma potestade, de ter uma personalidade própria. As pessoas podem seguir o mamon como se fosse um Deus. É isso que Jesus quis falar. E, de fato, o dinheiro tem todas as características que podem colocá-lo numa posição de divindade para as pessoas. E talvez a característica mais interessante é que algumas pessoas acreditam que o dinheiro pode todas as coisas, ou seja, é todo-poderoso. Veja só, ser todo-poderoso é a característica de Deus, ou seja, se confere uma característica de divindade ao dinheiro. É por isso que Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Servimos ou a Mamon ou servimos a Deus, mas não podemos servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Então, o dinheiro não é algo simples, o dinheiro não é apenas uma moeda de troca. O dinheiro é algo muito forte, algo tão forte que provoca a adoração das pessoas. Pessoas adoram o dinheiro, vivem só para o dinheiro e para tudo que o dinheiro pode oferecer, o poder, status e tudo mais que o dinheiro oferece. Então, o primeiro ensinamento que Jesus disse, o que eu quero deixar bem claro aqui, marcado, é que o dinheiro não é apenas uma moeda de troca, mas é uma potestade. E nós servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Esse é o lado sombrio do dinheiro. Ele pode se tornar uma divindade em tua vida e exercer sobre você uma influência tão grande que você só viva para ele. E assim como Jesus falou, se alguém está vivendo apenas para o dinheiro, não tem lugar para Deus nesse coração. Ou é Deus ou é o dinheiro. Não tem lugar para os dois. Agora, isso significa, Gabriel, então que o dinheiro é mau? Significa então que temos nos desfazer de todo o dinheiro porque ou é Deus ou é o dinheiro? Bem, não assim exatamente. Como eu acabei de falar para você, esse é apenas o lado sombrio do dinheiro. E é preciso levá-lo a sério. Jesus falou que ai dos ricos, porque não entrarão no reino dos céus. Ou seja, é muito séria essa argumentação de Jesus. A riqueza pode impedir mesmo de entrar no céu. Você tem que levar a sério o lado sombrio do dinheiro. Porém, também não deve ficar apenas no lado sombrio do dinheiro. Senão a gente teria que fazer agora votos de pobreza e tirar todas as nossas roupas e não comprar mais comida e não ganhar mais dinheiro e sair com nossas famílias por aí andando e mendigando. Bom, também não é esse o ensinamento da Bíblia. A Bíblia também traz o lado luminoso do dinheiro. E Jesus contou várias histórias que exemplificam o quanto o dinheiro pode ser algo impressionantemente bom na nossa vida. Um exemplo é a história de Zaqueu, quando ele, com Jesus na sua casa, fez a seguinte declaração: olha, a partir de agora eu vou dar metade dos meus bens para os pobres e a quem defraudei vou devolver 4 vezes mais. E a resposta de Jesus foi: uau, isso mesmo, Zaqueu, hoje a salvação chegou à tua casa. Ou seja, a reação, a resposta de Zaqueu ao dinheiro
proporcionou o caminho para que encontrasse a salvação. E se nós voltarmos ao pensamento de Deus e Mamon, nós podemos dizer o seguinte: Zaqueu parou de servir Mamon e focou o serviço a Deus. Então, se ele tinha dinheiro ou não tinha, quanto dinheiro iria ganhar ou não ganhar, isso não importava depois. O que importava era o foco que ele tinha na sua vida. O foco dele não era mais riqueza, agora o foco dele era Deus. E esse é o foco que nós precisamos ter em nosso coração, em nossa vida. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que nós colocamos esse foco certo? Talvez a resposta está na história do jovem rico. Jesus lhe fez uma proposta: olha, vende tudo que você tem e dá para os pobres, oferece para os pobres, se desfaz de tudo, e então vem e siga-me. E o jovem rico não quis. Jesus tocou no ponto fraco dele. Jesus sabia que o Deus do jovem rico era o Mamon. E Jesus queria que o jovem rico amasse a ele. Não a Mamon, mas queria a adoração do jovem rico. Então ele fez essa proposta radical: olha, se você quiser me seguir, você vai ter que doar tudo. Você vai dar tudo. Então você vai me seguir. Porque dessa forma você vai estar se libertando do Deus Mamon. O jovem rico não quis e por isso finalmente ele se afastou de Jesus. Conclusão desse ensinamento, dessa história. Quando nós doamos o dinheiro, abrimos mão do dinheiro, estamos dispostos a perder quando damos o dinheiro, estamos na verdade subjugando o Deus Mamon, dando um golpe na cabeça do Deus Mamon e dizendo a quem servimos: eu sirvo a Deus. Meu foco está em Deus. Então, quem quiser se libertar da ganância, quem quiser se libertar do Deus Mamon que quer dominar as pessoas, deve acostumar-se a seguir o ensinamento de Jesus, que é doar. E o ensinamento do Novo Testamento se resume numa frase quando se trata de dinheiro: melhor é dar do que receber. Essa frase aí é fortíssima, é revolucionária. É melhor dar do que receber. Isso vai contra todos os conceitos de economia que você já estudou. Isso vai contra os conceitos que a sociedade tem. Isso vai totalmente contra o mundo capitalista. Isso vai totalmente contra o mundo consumista. Não é assim que fomos ensinados. Ao contrário, fomos ensinados a sempre ter mais, eu quero, receber. Aí de repente chega um ensinamento bíblico que fala assim: ei, é melhor você se desfazer, é melhor você dar do que você receber. Agora veja o que está por trás desse ensinamento bíblico. Significa que quando você está doando, você está se desfazendo do dinheiro, você está colocando o dinheiro no lugar em que ele deve estar, como uma ferramenta de bênção, e não como uma potestade em sua vida, entendeu? Uma ferramenta de bênção, para poder abençoar outras pessoas, para poder avançar o reino de Deus. Uma das melhores ferramentas que existem para poder avançar o reino de Deus é o dinheiro. E Deus permite que você receba dinheiro para poder doá-lo. O objetivo de receber é dar. Por isso é que é melhor dar do que receber. Agora, claro, você não pode ser radical ao ponto de falar assim: não, a partir de agora então não quero receber mais dinheiro, só quero dar. Mas como você vai dar sem receber? Portanto, a Bíblia nos ensina que quando nós recebemos o dinheiro, temos que dar importância a essa atitude de receber. O trabalho, o esforço para poder receber o dinheiro é algo louvável pela Bíblia. Você recebe, se esforça, trabalha para quê? Não para ter uma potestade e servir a esse dinheiro, mas para poder ter esse recurso, esse dinheiro, como uma ferramenta para poder dar, abençoar as pessoas, através do seu dízimo, através das ofertas, através de ajuda aos necessitados. Você dá, você abençoa. E eu quero terminar lembrando daquela história de uma viúva pobre que foi dar a sua oferta no templo. Jesus estava observando a viúva. Aí ela chegou e deu 2 moedinhas apenas. Mas Jesus se virou para os discípulos e falou assim: ei, essa mulher doou muito mais do que todos os outros. Sabem por quê? Porque ela doou tudo o que tinha. E eu acho impressionante essa história. Aí eu fico pensando: e agora? Será que ela morreu de fome? O que aconteceu com ela? Mas na verdade, sabe por que nós ficamos preocupados com o futuro dela? Porque nós não entendemos como o dinheiro funciona no reino de Deus. Se você entender como o dinheiro funciona, e se você entender que ele é um meio apenas, um meio de abençoar as pessoas e não uma potestade, então você vai olhar para essa história e você não vai ficar com medo do futuro dessa mulher. Você não vai ficar pensando: e agora, o que aconteceu? Isso foi totalmente errado. Ela precisava primeiro comprar pão em vez de dar uma oferta. Se você entender que é melhor dar do que receber, então você vai entender o que essa mulher entendia e por isso que ela fez essa doação. E por isso é que Jesus contou essa história para que ficasse registrada por toda a eternidade a história dessa mulher.
Essa mulher entendia o que significava ter dinheiro. Essa mulher entendia o que significava lidar com o dinheiro. Essa mulher entendia o princípio bíblico da bênção, o princípio da mordomia. Essa mulher entendeu que se ela desse tudo o que tinha, na verdade ela estava entregando junto com o dinheiro o seu coração, a sua vida, o seu futuro. É como se ela estivesse falando nesse momento: Senhor, aqui está tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Eu coloco tudo nas tuas mãos porque é o melhor lugar onde podem estar os meus bens. É o melhor lugar onde eu posso estar. Eu estou me doando completamente ao Senhor. E a Bíblia não conta mais a história dessa mulher, mas pode ter certeza que um dia a gente vai encontrar ela e a gente vai poder abraçá-la e a gente vai poder pedir para que ela nos conte um pouquinho mais desse sentimento que ela teve aquele dia. Será que ela jantou aquele dia? Será que no dia seguinte ela teve comida para dar para os seus filhos? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos: nós podemos encontrá-la no céu e descobrir através dela a riqueza do ensinamento que Deus tem através da Bíblia sobre o que significa dinheiro e sobre como isso pode influenciar a nossa vida.